Olá, meus amigos, aqui estamos para gravar mais uma explicação, de mais um capítulo do livro. O capítulo de hoje, que nem todos serão capítulo 6, alguns talvez não seja capítulo 6, mas o assunto é o mesmo. Então, o assunto hoje é fé. Como assim fé, gente? Para explicar, porque o Novo Testamento ele é baseado na fé em Jesus Cristo, e principalmente na expressão que os apóstolos usavam. O apóstolo Paulo nos ensinou o seguinte, que nós somos justificados pela fé em Jesus e não por nossas obras. Exatamente essa é a regra que nós temos que entender. Só que eu vou explicar essa regra do apóstolo Paulo de uma forma que nós possamos compreender ela atualmente, com as palavras atuais. E para começar a explicar, já desde o título eu já coloquei o que é ter fé em Jesus Cristo. Ter fé em Jesus Cristo não é apenas acreditar que Deus existe, que Jesus Cristo existe, mas ter fé em Jesus Cristo é justificar Jesus Cristo, é santificar Jesus Cristo, é fidelizar Jesus Cristo. Ou seja, justificar, santificar, fidelizar a Deus. Jesus é Deus, é filho de Deus Pai, então ele é o Criador, ele é Deus. Vamos então detalhar a explicação sobre a verdadeira fé, sobre a fé que nos salva. Vamos a ela. Justificados por Deus. Conforme já foi explicado nos itens 11 e 12, inclusive, para você entender esse capítulo, eu aconselho fortemente, aconselho mesmo, vocês relerem e reouvirem a explicação dos itens 11 e 12 do capítulo 1. Porque lá vai explicar exatamente a questão de por que Jesus. Não poderia ser algum outro homem qualquer? Ou por que aquele homem salvou toda a humanidade? Não, ele não é apenas um homem. Existe uma explicação por detrás disso. Então, lá no item 11 e 12, só relembrando então, vai explicar que nós somos salvos só por Jesus. Então acompanhe comigo aqui. Conforme já foi explicado nos itens 11 e 12 do primeiro capítulo, os céus e terra jamais serão justos por seu próprio trabalho. Mas Jesus, ou seja, Deus, pode torná-los justos, isto é, justificá-los. Concluindo, chegamos à seguinte regra: os homens não são justificados por seu próprio trabalho, mas por Jesus. Vamos explicar aqui o item 1. Então, assim, lá no capítulo 1, versículos 11, itens 11 e 12, foi explicado que Jesus é o Criador, que Jesus não é como cada um de nós. Ele, apesar de ter vindo em carne, ele é o Criador da terra, Criador dos céus, ou seja, Criador de cada um dos nossos corpos, tanto o corpo carnal como o corpo celestial. E só ele pode justificar. O que é justificar? Justificar é tornar justo. Nós erramos na regra que existia na criação. Adão e Eva erraram naquela regra. Lembrando ainda que, conforme foi explicado nos itens 11 e 12, nós não entendemos muitas coisas. Nós não entendemos por que a regra era não comer da árvore da vida, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que a gente não podia comer do alimento do fruto daquela árvore? Ora, nós não sabemos, e eu também não sei. Mas eu confio que Deus estava certo. Deus é tão superior a nós que nós não temos como conhecer a origem de Deus, a quais regras ele está sujeito. Nós não conhecemos se existe alguma origem, mas certamente existe uma origem para Deus, nosso Pai. Nós não sabemos quais são as regras que eles estão sujeitos, e nossa mente não consegue discernir nem o que está entre nós, como dirá o que está lá invisível.
Então, assim, nós não temos que argumentar isso, porque ele simplesmente esse conhecimento está muito distante do nosso raciocínio, da nossa mente carnal. Nós apenas podemos imaginar tudo que pudermos imaginar, e o que nós temos que fazer é confiar, ou seja, crer que Ele é justo. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele criou os céus e a terra. Então, assim, aquelas regras, a culpa pelos erros daquela criação não atingem Ele, porque Ele é o Criador. E por ser o Criador, só Ele pode justificar, ou seja, tornar justo a terra e os céus. Então, a criação, ela foi justificada pelo trabalho de Jesus, né? Por tudo o que Ele fez desde antes da terra e céus existirem. Então nós chegamos com isso à seguinte regra, né? Como foi falado lá nos itens 11 e 12, nós não somos justificados por nosso trabalho. Nosso trabalho, a gente não consegue alcançar, justificar todas as coisas, todos os tipos de trabalho que nós precisamos. Nós precisamos de tanta coisa, nós precisamos de alimentos, roupas, nós precisamos de vida. Um médico, ele pode encaminhar alguém para a vida, mas qual a vida que se pode ter? É só aquela que é formada no ventre de uma mulher, e é Deus quem forma. Os cientistas e os médicos podem chegar a se aproximar cada vez mais com o passar dos anos desse conhecimento, mas nunca vai se chegar ao conhecimento de criar alguma coisa. Ele só vai transformar o que Deus criou na Terra e no meio ambiente. Então, assim, a regra deste capítulo, a regra central é essa daqui, ó, gente, olha. Os homens não são justificados por seu próprio trabalho, mas por Jesus. E é exatamente a mesma regra que Paulo falou. Os homens não são justificados por suas obras, mas pela fé em Jesus Cristo. Então, aquelas obras que Paulo falou é a mesma coisa que nós aqui no nosso curso eu chamo de trabalho. É a mesma coisa, né? Obras e trabalho. Então, nós não somos justificados por aquilo que nós fazemos, mas nós somos justificados por Jesus. Simplesmente quando nós nos sujeitamos a Jesus, nós aceitamos Ele, entendemos que Ele é justo, que Ele é santo, que Ele é fiel a nós, Ele nos justifica. Agora, aqueles que não querem entender ou não conseguem entender que Ele é justo, ou acham que Ele não está sendo justo, aí cometem o pior dos seus erros, porque deixaram de crer na pessoa, a única pessoa que pode salvar as suas vidas e o único que pode salvar a terra e os céus. Vamos continuar aqui nossa explicação. Item 2, fé e trabalho. Fé é acreditar, crer. Crer é um trabalho, é uma obra. No entanto, é uma obra muitíssimo pequena, mesmo dentro dos limites da capacidade que temos, pois é um mero pensamento. Vou fazer uma pausa aqui. Paulo disse a seguinte expressão: nós somos justificados pela fé e não por nossas obras. Daí agora eu chego para vocês aqui e digo que a fé é uma obra, né? Crer é um trabalho, é uma obra. Sim, só que eu estou dizendo assim que ele é um pedacinho de uma obra muitíssimo pequena. Vamos continuar lendo aqui. Se praticamos obras físicas e não unicamente mentais, recebemos glória por isso. Também, se possuímos grande quantidade de conhecimentos, pensamentos inteligentes, somos glorificados por isso. Mas acreditar é um simples pensamento. Praticamente não recebemos glória por isso. Então, assim, o que é a fé, gente? Entendam bem, porque isso é muito importante para entender o cristianismo, entender a verdadeira vontade de Deus e a verdadeira intenção do apóstolo Paulo em colocar aquela mensagem. Fé é um pensamento, gente. É um pensamento que ele pode estar dentro da mente carnal e dentro da mente espiritual. Nós acreditamos, né,
em alguma coisa, né? Nós vamos acreditar que tal coisa é verdade ou não é, né? E da mesma coisa, acreditar em Jesus Cristo, acreditar que Jesus Cristo é o único Salvador e confiar nele. Isso é um mero pensamento, mas ele também é uma obra, assim como adquirir outros conhecimentos também é uma obra. Né? Não se pode crer se não estudar a palavra de Deus, se não estudar a Bíblia Sagrada, se não estudar, raciocinar sobre ele, não estudar teologia, que é o que estão fazendo aqui vocês e eu. Nós estamos entregando o nosso tempo para tentar entender a vontade de Deus. Então, essa fé é a coisa mais preciosa que existe no mundo, só que ela também é uma obra. Né? Só que na época em que o apóstolo Paulo estava na Terra, era muito difícil trazer para a humanidade, para os cristãos da época, a regra dessa forma. Por quê? Porque eles não iriam entender. Mas o próprio apóstolo Paulo, ele comenta na palavra dizendo que a fé, ela não vem de nós mesmos, ela vem de Deus. Se a gente lê lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, a gente vai ver que a fé também é algo que vem de Deus, não vem de nós mesmos. Então a fé também é uma obra. Por isso eu aperfeiçoo a regra do apóstolo Paulo, eu complemento, não aperfeiçoo, mas eu complemento a explicação, porque a regra dele é perfeita e boa. Mas eu complemento a informação dele dizendo assim, ó, os homens não são justificados por seu trabalho, mas por Jesus. Não é nem pela fé, mas é por Jesus que nós somos justificados. É por Jesus que nós somos justificados. Logo nós temos que crer nele. Se nós não crermos nele, não seremos justificados. Continue raciocinando, acompanhe comigo, continue raciocinando comigo aqui. Existe a fé celestial e a fé terrena. No entanto, a fé que justifica o homem não é qualquer fé, mas é a fé na regra do item 1, essa regra aqui. Ó. Complementando, quanto mais o homem crer que ele não é justificado por seu próprio trabalho, mas por Jesus Cristo, tanto mais ele será justificado. Existem pessoas, né, que acreditam mais em Jesus, que acreditam mais nessa regra. E existem outros que acreditam, mas não acreditam tanto. Quanto mais nós crermos, tanto mais nós seremos justificados. Outra coisa, a fé, como eu disse, é um pensamento. É um pensamento precioso que somente os corpos carnais que estão no corpo espiritual santificado por Jesus, somente esse corpo que está em Cristo Jesus consegue entender. Então, quando a mente, o sistema nervoso da carne, ele está em Jesus, ele adquire a fé em Jesus terrena. E quando o corpo celestial está santificado por Jesus, está em Jesus, ele tem a fé celestial em Jesus. Fé terrena é aquela fé que a gente acredita em Jesus só para as coisas terrenas. Existem muitos cristãos na atualidade que se assemelham muito ao grupo dos saduceus na Bíblia. Vocês podem ler lá em Mateus, se não me engano, no capítulo 22, vai falar dos saduceus. Eles não acreditavam na ressurreição. Então eles acreditavam em Deus somente para as coisas visíveis. E nós sabemos, conforme já foi falado, que nós existiremos após a morte, existe um céu, um mundo invisível. E nós temos que ter a fé em Jesus também para as coisas celestiais, que é prioridade. Então, nós temos que crer nele, só que esta fé não é assim aquela coisa que nós... vem de nós mesmos. E essa fé é algo que vem de Deus. Nós não conseguimos, somente através do estudo de teologia e através de buscar conhecimento na Bíblia Sagrada, a gente não vai conseguir encontrar a própria fé. Mas a gente tem que, somente Jesus, Deus, controla a humanidade através das suas mentes. E mais precisamente nas suas fés.
nas fés individuais de cada um. Deus dá a fé àqueles a quem Ele quer. Por que que muita gente hoje não tem a mesma fé que nós cristãos temos? Por quê? Porque Deus não deu a eles o espírito de fé para crer em Jesus Cristo e serem salvos. Somente alguns possuem essa fé. Nós temos que, dentro da nossa capacidade, se aproximar dessa fé. Quando nós voluntariamente tentamos entender essa fé, vamos à igreja, ouvimos a mensagem da pregação do Evangelho de Jesus Cristo, quando nós lemos no Novo Testamento a mensagem entregue pelos apóstolos e por Cristo, nós cremos nele e começamos, quanto mais nós cremos que Ele é justo, que Ele é santo, que Ele é fiel, tanto mais nós seremos justificados. É exatamente, eu já mais ou menos já expliquei o que está aqui no item 3. Vamos ler comigo. Fé em Jesus Cristo. Veja, no item 1 nós fomos justificados por Deus. No item 2 eu coloquei a diferença entre fé e trabalho. E no item 3 eu vou colocar a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, o único Salvador. Logo, ter fé é um trabalho pequeno, que tem uma recompensa pequena. Mas ter fé, na regra do item 1, é um trabalho pequeno, que tem uma recompensa grande. Então, assim, ter a fé só retomando aqui então, pessoal, que eu precisei pausar. Então aqui, esse item 3, ele vai tratar exatamente da fé em Jesus Cristo. O que é crer realmente, qual que é a fé que nos salva? Porque a gente pode ter fé em um montão de coisas erradas que não nos salvam. Nós podemos acreditar no nosso trabalho e daí nós não seremos salvos. Se nós cremos que nós somos salvos somente através do nosso trabalho, nós vamos nos perder. A regra é que nós somos salvos por Jesus e não através do nosso trabalho. Acompanhe comigo e preste atenção em todas as explicações para não se confundir. Logo, ter fé é um trabalho pequeno, que tem uma recompensa pequena, mas ter fé, na regra do item 1, é um trabalho pequeno que tem uma recompensa grande. A pergunta é, se essa fé tem recompensa grande, por que é que as pessoas não buscam ser cheios dela? A resposta é, porque aí elas teriam que se fazerem menores que Jesus e humilharem-se diante dele. Então, meus amigos que estão me ouvindo, ter fé em Jesus não é apenas crer que o mundo invisível existe, que Deus existe. Ter fé em Jesus Cristo é, acima de tudo, confiar nele. Confiar que aquilo que ele falou é verdade. Se ele disse que ele é nosso Deus, nosso Criador, ele automaticamente está dizendo que é maior do que nós. E isso é um empecilho para muita gente, porque o espírito do inferno, o inferno todo, que é o céu ruim, explicado, O céu ruim, ele combate contra Jesus Cristo. Ele combate contra a submissão a Jesus Cristo. E esse espírito, ele contagia os seres humanos. Isso reflete também na Terra. As pessoas, elas acabam não se humilhando, não querendo se humilharem diante de Jesus. Muitas pessoas, vocês já devem ter ouvido alguém falar para vocês: Jesus é só mais um ser humano, eu gosto muito dele, eu acredito nele, mas para mim ele é só mais um ser humano, assim como eu acredito em muitos outros seres humanos ilustres que tiveram mentes brilhantes. Ocorre que a verdade é que Jesus não é só mais um ser humano que existiu na Terra. Ele é Deus, o Criador de todos os seres humanos e o único que pode nos justificar. Quando a gente acredita que Ele é o único Deus e a gente se humilha, a gente tem essa atitude de humildade diante dele, é essa atitude, esta fé que vai nos justificar. Quando nós cremos, alguns apóstolos usavam a expressão assim. O apóstolo Paulo dizia: aquele que crê que Jesus é o Senhor. Por quê? Porque naquela expressão, naquele tempo, ser Senhor era a mesma coisa que você ser
um dono de uma empresa, líder de uma equipe. Então, os liderados, existiam os servos e os senhores. E assim, Paulo ele usava a expressão assim, que Jesus era o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor. Se a gente crê que Ele é o nosso Senhor, acima de todos os demais senhores da terra, aí nós somos salvos. Então Paulo usava assim, Jesus, aquele que crê que Jesus é o Senhor, conforme está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 12, se não me falha a memória, aquele que crê será salvo. Né? Já o apóstolo João, ele dizia assim, ó, aquele que crê que Jesus Cristo, que Jesus é o Cristo, esse será salvo. Né? E assim os apóstolos todos falavam, né? Usavam a expressão, usavam sua regra, mas a ideia, o raciocínio é o mesmo. Se a gente se humilhar e crer que Jesus Cristo é o único que nos salva, o único Salvador, e tivermos essa atitude de humildade diante dele, aí sim a gente vai ser salvo. Então ter fé em Jesus é ter fé na regra do item 1. Aquela regra lá, ó, vamos reler. Os homens não são justificados por seu próprio trabalho, mas por Jesus. Ter fé em Jesus é ter fé na regra do item 1, pois o mesmo Jesus afirmou essa regra. E se cremos nele, cremos automaticamente no que ele falou. Portanto, dizemos, o homem não é justificado por seu próprio trabalho, mas pela fé em Jesus Cristo. Essa fé é algo que ele dá gratuitamente ao homem. Então assim, ó, nós temos 2 versículos do Novo Testamento que explicam muito bem isso. Como eu já falei, Efésios capítulo 2, versículo 8, o apóstolo Paulo falou que a fé não é algo que vem de nós, mas Deus nos dá. Em Hebreus, livro de Hebreus na Bíblia, capítulo 12, versículo 2, vai dizer que Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Então é Ele que tanto dá como tira a nossa fé. É Ele que nos dá e nos dá gratuitamente. E no início aqui eu expliquei para vocês que é um trabalho pequeno crer em Deus. Sim, de fato, crer é um mero pensamento. Não dá muito trabalho. Olha, eu apenas vou me humilhar diante dele. Agora sim, as pessoas elas têm uma grande dificuldade de realizar esse trabalho de crer em Deus. Por quê? Porque existe o espírito do inferno que age fortemente na humanidade desde que Jesus veio ao mundo e será assim até o juízo final. Porque esses espíritos eles agem através de mecanismos, através de seus métodos, através de várias maneiras, agindo nos sistemas da humanidade, nas instituições e nos meios de influência para coordenar as mentes das pessoas a não crerem em Jesus. Então esse espírito que age fortemente é o espírito que cada vez mais vai dominando e confundindo as mentes dos cristãos da atualidade. Por isso os cristãos atuais eles estão se corrompendo tanto, estão caindo em tantos enganos. Vamos continuar lendo aqui. Todos os cristãos têm a obrigação de justificar, santificar, fidelizar a Jesus. Isto é, entender que Ele é justo, que Ele é santo, que Ele é fiel para nós. Para crer em Jesus, é necessário entender que Ele é justo para nós. E por ser justo, Ele não mentiu em nada do que Ele disse na Escritura. Compare Lucas, capítulo 7, versículo 29 e 30. Esse texto de Lucas, capítulo 7, versículo 29 a 30, ele vai trazer um texto que se assemelha muito entre o povo que existia na época de Jesus e principalmente no grupo que ouviu a pregação do profeta João Batista. O profeta João Batista pregava Jesus Cristo, sobre Jesus Cristo. Ouçam, o texto diz assim, versículo 29, e todo o povo que o ouviu e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus, trazendo contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. Então, assim, naquele tempo existiam os religiosos, né, os fariseus,
que se diziam bons e que faziam a vontade de Deus, mas na verdade não faziam nada. E existiam pessoas pecadoras, pessoas muito, muito erradas, que acabaram acreditando na mensagem de João Batista. Pois o próprio Jesus disse o seguinte: olha, eu prefiro esses pecadores que aceitaram o meu conselho, a pregação de João Batista, porque pregou sobre mim, do que aqueles fariseus que tinham tantas obras boas, mas no fundo eles negavam a Deus por não acreditarem que Jesus era o único Salvador. Então nós temos que acreditar nele mesmo, gente. É acreditar na pessoa de Jesus Cristo, acreditar que ele é único e singular. Ele não é uma criatura como eu, você e o inferno e inclusive Satanás. Mas ele é criador de todos nós. Nós não sabemos se ele existe há bilhões e trilhões de anos, muito antes da criação. Nós não sabemos de nada. Nós temos então que apenas crer naquele que é superior a nós. Eu gostaria de ler também com vocês um velho texto conhecido, de quem é cristão já conhece há muito tempo, que está em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então é a mensagem que o apóstolo João nos trouxe, né? Que é a pura verdade. Se a gente se acha justo, aí a gente vai continuar injusto, porque por nosso próprio trabalho é impossível de nós alcançarmos a vida, de reter a vida em nós mesmos. Mas a partir do momento em que a gente acredita em Jesus Cristo, aí sim a gente vai ser justificado e salvo. E não só nós, mas todos aqueles a quem nós invocarmos para serem também salvos. Se a gente invocar para ser salvo os nossos bens fora do corpo ou outras pessoas, Deus acaba podendo salvar também outras pessoas através da nossa própria fé. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, também tem um texto que eu gostaria de ler com todos, que vai dizer o que o apóstolo Paulo dizia para nós sobre o que iria acontecer no final dos tempos. No final dos tempos, um pouco antes do juízo final, que é o tempo em que nós estamos vivendo, né, todos os sinais indicam para isso, vai existir uma grande manifestação do pecado e da incredulidade, da falta de fé em Jesus. Então, veja o que Paulo já sabia que iria acontecer. Diz assim: Paulo estava falando do homem, do ser humano, né, das características do ser humano dos últimos tempos. Diz assim, e principalmente dos líderes, né, religiosos dos últimos tempos. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Então, assim, ele estava dizendo aqui da manifestação dos líderes, né? Ou seja, os anticristos, os falsos profetas, os falsos ensinadores do cristianismo. Então, são pessoas que, na verdade, eles estão contra Cristo, porque eles estão ensinando aquilo que é contrário à verdadeira vontade de Cristo. E eles dizem que querem ser acima de Deus e se opõem. Essa é a mensagem que eu queria trazer nesse texto. Eles se opõem a tudo que se chama Deus. Então eles querem dizer não só contra esses espíritos do inferno, os espíritos malignos, eles estão agindo não somente contra a fé propriamente de crer que Deus existe, mas eles lutam essencialmente contra isso, e quando eles não conseguem isso, eles vão por etapas, vão primeiro daí combatendo contra a fé para crer que nós somos, que nós cremos que Jesus é o único Salvador, né? Porque essa é a fé que nos salva. Daí ele vai lutar contra nós praticarmos as boas obras que condizem a esta fé, porque existem duas coisas, né? Que é a fé e a prática da fé.
Se nós cremos em Jesus Cristo, nós vamos guardar seus mandamentos e pôr em prática esses mandamentos. E existe outra coisa que é só o trabalho, conforme foi explicado aqui no item 2. Item 2 eu coloquei o paralelo entre fé e obras. Um texto bom é o texto lá de Tiago, que não está aqui, mas que é importante a gente ler. A questão de fé e obras. Tiago, capítulo 2. A partir do versículo 14 até o final, no versículo 25, ele vai dizer a mesma coisa. Vai dizer assim, que nós temos que uma coisa é a fé e outra as obras, ou seja, o trabalho, Então nós temos que fazer as coisas boas e crer em Jesus, tudo bem. Bom, nós somos justificados por Jesus, ótimo. Se você chegou, entendeu o item 3 aqui, entendeu, justificou Jesus, santificou Jesus, ótimo. Esse é o mais importante do que as obras. Nós não somos salvos por nosso trabalho. Mas se você creu que é salvo por Jesus, ótimo, você creu. Só que este Jesus em quem você creu disse assim, que aquilo que for possível você fazer, porque o nosso trabalho a gente não consegue jamais nem chegar perto de fazer tudo o que precisamos, mas se a gente trabalha tentando fazer o possível para que o nosso trabalho, para tentar agradar a Deus, que são guardar seus mandamentos, se santificar nos pecados de morte, então, se você fez todas essas coisas, você fez as duas coisas. Você creu em Jesus e realizou o trabalho que Jesus Cristo quer que nós façamos. Então, fazendo essas duas coisas, você realmente vai se manter com Ele. Se manter com Ele. Tá? Então, a gente tem que ter as duas coisas. Outra coisa, então, assim, alguém pode estar se perguntando, mas eu acredito que Jesus Cristo é justo, isso eu não tenho nenhuma dificuldade para crer. Então, se você crê assim, ótimo, é exatamente isso o que você tem que fazer. Você tem que crer que Jesus é o único Salvador e crer que Ele é justo, ótimo. E depois buscar fazer as obras que Ele nos ensinou. As obras estão muito relacionadas ao amor ao próximo, a não cometer idolatria. Se a gente lembrar dos 10 mandamentos, a gente já tem uma ideia bem importante. Os apóstolos no Novo Testamento, em vários textos, vão dizer quais coisas nós temos que pôr em prática, quais tipos de trabalho nós temos que fazer e quais tipos de trabalho nós não temos que fazer. Por exemplo, em Gálatas, no capítulo 5, Paulo vai colocar uma listagem de boas obras, que são chamados frutos do Espírito, e uma listagem de más obras, que são frutos da carne, obras da carne. Então a gente tem que fazer aquilo que é bom, e não o que é ruim. Aqui ainda só coloquei aqui a questão da medição, medindo a fé em Jesus Cristo. Ora, por ser um conhecimento de uma verdade, o homem pode possuir uma quantidade máxima de fé em Jesus Cristo ou uma quantidade mínima de fé em Jesus Cristo, dentro do intervalo da moderação do capítulo 2, como uma outra coisa qualquer. Então, assim, foi explicado que a fé ela é uma obra. Então, ela é medida. Tem pessoas que possuem fé em Jesus Cristo em grande quantidade, e tem pessoas que não possuem nenhuma fé em Jesus Cristo. Outros possuem uma fé moderada. Outros creem muito, outros creem pouco. E conforme foi colocado aqui, quanto mais o homem crer que não é justificado por seu trabalho, mas por Jesus, tanto mais ele será justificado. Levando para a prática da nossa vida, nós vemos que muitos cristãos eles acabam começando a sua fé com Cristo, crendo muito na salvação por Jesus. Depois eles começam a tentar praticar as boas obras, porque esse é o caminho. Mas à medida do momento que a pessoa começa a trabalhar para Jesus e tentar fazer suas obras, ele começa a se cansar e começa a acreditar mais em suas obras do que na fé nele.
E esse é um grande erro. Por isso que nós temos que aumentar nos dois aspectos. Tudo bem melhorar nas nossas obras também, no nosso trabalho para Deus, mas nós temos que essencialmente aumentar na nossa crença em crer que a gente não é justificado por nosso trabalho, mas sempre, cada vez mais, ter em nossa mente, dentro de nós mesmos, ou seja, na nossa fé, né, crermos que nós somos justificados por Deus, por Jesus Cristo, e não por nossas obras. E fazendo isso sem deixar de trabalhar fazendo as boas obras. E aqui no limite da moderação, a moderação, como foi falado no item 2, ela também se aplica à fé. Então, nós não temos que ter excesso de fé. Excesso de fé vai ser um problema também. E a falta excessiva da fé também será um problema. Porque se a gente ter em excesso, vai faltar lá depois. E se a gente tiver falta excessiva, depois a gente vai ficar em excesso. Então, para a gente se manter sempre na fé em Jesus e permanecermos firmes, nós temos que ter uma fé equilibrada e moderada em Jesus. Quantas vezes nós vemos nos exemplos dos apóstolos, situação, mesmo o apóstolo Paulo, que era um apóstolo tão trabalhador pelo reino de Deus, e ele muitas vezes não conseguiu, tinha que parar, tinha que repousar, tinha várias limitações. Então nós temos muitas vezes que sempre ser moderados, inclusive na nossa própria fé. De fato, a nossa fé ela é muito perseguida, né? Porque o que é mais precioso na humanidade, eu disse a todos que o mais importante no ser humano é a nossa mente. E mais importante na Terra, aliás, né? Lá no início do nosso curso, no primeiro capítulo, foi falado que o mais importante na Terra, na criação de Deus, é o ser humano. E dentro do ser humano, o mais importante é a mente. Pois agora eu vou esmiuçar mais ainda. Dentro de toda a nossa inteligência, ou seja, dentro da nossa mente, o mais importante da mente é a fé em Jesus Cristo. Então, essa fé em Jesus Cristo é a coisa mais importante, é a coisa mais preciosa, é a coisa mais sensacional. Porque essa fé é que vai nos levar à nossa salvação em todas as coisas. E se você crê nele, você tem o mais importante, deve manter essa fé com ele. O reflexo da fé em Jesus no trabalho. Qualquer pessoa que confessa que os homens podem ultrapassar os dois limites da moderação ou proíbe os homens de fazerem coisa que não é pecado de morte, não tem fé em Jesus Cristo. O que eu quero levar vocês a refletir? No capítulo 2, que a gente falou sobre a moderação, foi colocado a dificuldade que existe nas pessoas não pecarem para a morte. Então, a mesma coisa hoje, existem pregadores que ensinam que não tem problema a pessoa viver na ganância, cobiçar o excesso das riquezas, cobiçar o excesso do conhecimento carnal, ou cobiçar o excesso nos relacionamentos amorosos, ou todos os outros excessos da vida, excesso no poder, na influência, na fama. Então, assim, todo pregador que se diz pregador do cristianismo legítimo e que ensina as pessoas que podem viver nesses excessos, não tem fé. Porque o nosso Jesus ensinou a não viver nesse caminho. Então a pessoa não pratica esta fé, essa moderação, como foi falado, ela não tem fé em Jesus. Ela se diz cristão, mas nega pelas suas obras que é cristão, conforme Tiago falou. Mais uma vez, eu vou ler aqui o texto de Tiago 2:14 a 25, para que todos possam refletir melhor sobre a importância e a distinção entre fé e trabalho, ou seja, entre aquilo que você acredita ser verdade e aquilo que você faz. Então diz assim, no versículo 14 de Tiago 2. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Por acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês disser, vá em paz,
aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada. De que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a tua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus. Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras, cumprindo-se assim a Escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas por fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Então, meus amigos, hoje vivemos pessoas que se dizem cristãos aos montes na humanidade. No entanto, esse cristianismo é um cristianismo falso, porque o verdadeiro cristianismo é aquele que está esclarecido na Bíblia Sagrada. Esse cristianismo não é o cristianismo de Deus, aquele legítimo. Por isso está indo em ruínas na humanidade. Por isso o cristianismo não consegue libertar o ser humano dos seus caminhos errados. Ele é um cristianismo incompleto, fraudulento. O que você tem que seguir é o mandamento dos apóstolos do Novo Testamento. E a fé que tem sido ensinada aqui através do nosso curso. A fé da moderação, a fé que foge da ganância, a fé que acredita no primeiro e no segundo limite da moderação. Então você precisa ter as duas fés. Ok? Que Deus abençoe a todos com essas palavras.